Olá a todos, você está no Estudos Históricos e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a origem e trajetória do povo judeu. Antes de tudo, gostaria de pedir para que você se inscreva em nosso canal, curta a nossa página no Facebook e siga a gente também no Instagram, onde a gente está direto postando coisas diferentes por lá. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O povo judeu se considera descendente dos antigos israelitas, que habitavam a região do Canaã, no Oriente Médio, desde o segundo milênio a.C. Segundo a tradição bíblica, os israelenses eram formados por 12 tribos, descendentes dos filhos de Jacó, também chamada de Israel. Uma dessas tribos era a tribo de Judá, que deu origem ao termo judeu. Os israelitas acreditavam em um único Deus, chamado de Javé ou Iavé, que teria feito uma aliança com o patriarca Abraão, prometendo-lhe uma fértil terra e uma descendência numerosa. Essa aliança foi renovada com Moisés, que liderou a saída dos israelitas da escravidão no Egito, em um evento conhecido como Êxodo. No Monte Sinai, Moisés, após isso, teria recebido de Deus as tábuas da lei, que continham os 10 mandamentos que seriam a base para a religião judaica. Os israelitas conquistaram parte da Terra Prometida, sob liderança de Josué, e se organizaram em uma confederação de tribos. No século XI a.C., eles se unificaram em um único reino, sob comando dos líderes Saul, Davi e Salomão. O reino de Israel atingiu então o seu apogeu durante o reinado de Salomão, que construiu o primeiro templo de Jerusalém, o centro de adoração ao seu Deus. Após a sua morte em 931 a.C., o reino se dividiu em dois, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Ambos foram invadidos e destruídos por impérios estrangeiros. O reino de Israel caiu diante dos assírios em 722 a.C., e o reino de Judá foi arrasado pelos babilônios em 586 a.C. O templo de Salomão foi então destruído e muitos judeus foram capturados e levados para o chamado exílio da Babilônia. Nesse exílio, os judeus se mantiveram com a identidade religiosa e cultural, desenvolvendo a chamada esperança messiânica, ou seja, a crença de que Deus enviaria um Salvador para libertá-los e restaurar o seu reino. Em 539 a.C., os persas conquistaram a Babilônia e permitiram que os judeus retornassem à sua terra e reconstruíssem o seu templo. Esse período ficou conhecido como o Segundo Templo e durou até 70 d.C. Durante esse período, os judeus viveram sob o domínio de vários impérios, como o grego, seleucida e o romano. Resistiram às tentativas de assimilação e helenização, enfrentando diversas revoltas e perseguições. Uma das mais famosas foi a revolta de Macabeus durante o século II a.C., que resultou na independência temporária dos judeus e na purificação do templo, celebrada na festa de Hanukkah. No século I a.C., os romanos anexaram a Judéia, como era chamada a região onde os judeus habitavam, e nomearam Herodes, um rei fantoche, para governá-la. Herodes foi o responsável pela ampliação e embelezamento do Templo de Jerusalém, mas também foi odiado pelos judeus devido à sua grande crueldade e tirania. Foi nesse contexto que surgiu o cristianismo, uma seita judaica que acreditava que Jesus de Nazaré era o Messias prometido. Os judeus, porém, não aceitavam Jesus como esse Messias e continuaram a esperar a sua libertação do jugo romano. Em 66 d.C., eles se rebelaram contra os romanos, mas foram derrotados em 70 d.C., quando o general Tito destruiu o templo de Jerusalém e levou milhares de judeus como escravos. Essa tragédia é lembrada na festa de Tisha B'Av, um dos dias mais tristes do calendário judaico. Alguns judeus sobreviveram e se refugiaram na fortaleza de Massadá, no deserto da Judéia, e resistiram por 3 anos aos romanos. Em 73 d.C., diante do cerco romano, eles preferiram cometer suicídio coletivo do que se render. Massadá então se tornou um símbolo de heroísmo e de resistência judaica. Outra revolta aconteceu entre 132 e 135 d.C. e foi liderada por Bar Kokhba,
que se proclamou Messias. Ele chegou a reconquistar Jerusalém e restaurar a soberania judaica por um breve período, porém foi derrotado pelo imperador Adriano, que baniu os judeus da cidade e rebatizou a Judéia de Palestina, em referência aos antigos deuses filisteus, inimigos dos israelitas. A partir de então, os judeus se dispersaram pelo mundo, em um fenômeno conhecido como diáspora. Eles formaram comunidades em diversas regiões, como Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, Espanha, França, Alemanha, Polônia, Rússia, Iêmen, Marrocos, Etiópia, Índia e até mesmo a China. Se mantiveram em sua fé, sua lei e sua língua, cultura e sua esperança de retornar à terra de Israel. Os judeus contribuíram para o desenvolvimento das civilizações onde viveram, mas também enfrentaram grande discriminação, intolerância, expulsões, conversões em massa, inquisições e diversos massacres. O ponto culminante do ódio aos judeus foi o Holocausto, o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O Holocausto despertou a consciência mundial para a necessidade de criar um chamado lar nacional para os judeus, onde pudessem viver em segurança e dignidade. Em 1947, a ONU aprova um plano de partilha da Palestina, região que já era habitada por outros povos árabes. Os judeus aceitaram o plano, porém os árabes o rejeitaram. Ainda assim, em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel e foi reconhecido por vários países, mesmo sendo atacado por alguns outros países árabes vizinhos. Desde então, Israel travou diversas guerras e conflitos com os seus vizinhos árabes que não aceitam a sua existência. Israel também enfrenta o problema dos palestinos, que reivindicam um Estado próprio nos territórios que foram ocupados por Israel, territórios esses que já eram habitados anteriormente. Apesar das dificuldades, Israel acaba se consolidando como um grande país e potência militar, apoiado por diversos países, como por exemplo o próprio Estados Unidos. Os judeus, enfim, após a diáspora, continuaram a viver em diversos países onde buscavam preservar a sua identidade e valores, ao mesmo tempo em participar da sociedade em que viviam. Eles também mantiveram laços de solidariedade e fraternidade com Israel, considerando o berço e o destino do povo judeu. Os judeus, então, são um povo que sobreviveu a inúmeras adversidades, sendo até hoje um dos povos e culturas mais antigas do mundo e que continuam a oferecer ao mundo sua rica e singular contribuição. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Caso gostem, não se esqueçam de curtir aqui esse vídeo, se inscrever em nosso canal, comentar aqui e ficar atento aí para os próximos vídeos do projeto. Por hoje é só e até mais.